Este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Jefferson Profeta, vice-presidente da CrowdStrike na América do Sul. Jefferson tem 43 anos e é vice-presidente regional da CrowdStrike desde abril de 2024. Jefferson está na companhia desde 2019. Antes, também trabalhou na empresa de cibersegurança McAfee. Jefferson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado vocês do Poder, obrigado a todos que estão aqui acompanhando a gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de dezembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Jefferson, eu gostaria de começar essa entrevista pedindo uma breve apresentação do que é a CrowdStrike. Obrigado, Eric. A CrowdStrike é uma empresa focada em cibersegurança. Na medida que a gente, como sociedade, vem evoluindo no universo tecnológico, a gente percebe que tecnologia está entremeada em tudo que a gente faz hoje, na nossa vida do dia a dia. Se vê a necessidade de fazer a proteção dos ativos digitais. Então, a CrowdStrike nasceu em 2011 com a missão e com a visão de mostrar para as empresas os riscos que elas têm no universo tecnológico e como que a gente pode se proteger conhecendo quem são os adversários. Muitas vezes a gente se depara com notícias, com matérias falando sobre empresas que foram atacadas e mais ou menos a história termina aí. A CrowdStrike tem essa identidade de começar a identificar quem são os atores que estão por detrás dos ataques. No entorno dessa identificação, isso é uma disciplina dentro de cibersegurança que a gente chama de inteligência de ameaças, e através dessa disciplina central dentro da CrowdStrike, a gente consegue desenvolver produtos e tecnologias que podem ajudar as empresas a terem segurança, poder fazerem suas transações no universo tecnológico de forma segura, e a gente ajuda as empresas a entenderem como melhor modelar o seu orçamento, como melhor modelar os aspectos tecnológicos para poderem se proteger nesse universo. Então, a CrowdStrike vem ganhando bastante notoriedade desde 2011 por desenvolver produtos muito ligados com inteligência artificial para dar essa vantagem tecnológica para os defensores e ajudar as empresas a entenderem como melhor elas podem se defender desses atacantes e ultimamente dos ataques. A gente tem acompanhado, né, esse avanço tecnológico e realmente a cibersegurança é um tema que tem se tornado cada vez mais relevante, né? Aí eu queria entender com você quais são os tipos de ameaças à segurança cibernética mais comuns nos dias de hoje e especialmente no Brasil, no contexto brasileiro. Ótimo. A gente tem uma evolução das ameaças ao longo do tempo. No começo dos anos 80, 90 e princípio dos anos 2000, a gente ouvia falar muito de vírus de computador. É uma coisa que assolou muitas empresas, até os computadores pessoais, os dispositivos pessoais das pessoas, que eram basicamente pedaços de software que eram desenvolvidos com um objetivo malicioso, né, de causar dano e de alguma maneira afetar as operações das empresas ou das pessoas. A gente observou uma evolução ao longo do tempo, onde os atacantes começaram a capitalizar muito mais do que destruir somente, né? Os vírus no início eles se preocupavam em destruir, né? Eram vírus ou eram artefatos maliciosos de destruição. Hoje a gente percebe que existe uma indústria maliciosa que está ganhando muito dinheiro, roubando informação, tendo uma vantagem tecnológica através desses artefatos maliciosos. Essa evolução aconteceu a partir dos anos 2002, 2003, onde a gente começou a perceber até governos entrando nesse universo tecnológico com ofensivas no universo digital para roubar informação, para se posicionar, para ter posicionamento melhor contra determinado, né, contra outra geografia, contra outro país, para poder ter uma alavancagem no caso de um conflito, que um conflito surja. E hoje em dia a gente percebe, a gente divide na CrowdStrike basicamente os ataques em três categorias, né? Os atacantes em três categorias, e aí cada um com a sua motivação diferente. Eu vou começar pelo e-crime. O e-crime é basicamente o crime digitalizado. É o crime que estava assolando a gente nas ruas, se digitalizou também. Tem vários grupos de ataque que funcionam como empresas que operam
em torno de buscar a rentabilização. O e-crime ele é bem categorizado por monetizar, né? Ele tem um lastro financeiro muito grande. Tudo que ele faz, ele tem o objetivo de capitalizar em cima. Então, quando uma empresa é atacada, um dos ataques mais conhecidos que a gente observa, especialmente na nossa geografia, é o ataque de sequestro de dados, também conhecido como ransomware. O ransomware é um ataque onde os ativos digitais são sequestrados e para você, né, para a empresa ou para a pessoa poder ter aquele dado liberado, ele tem que pagar um resgate. O roubo de informação, a gente escuta há muitos anos se falar que a informação é o novo petróleo, e a gente está vendo isso acontecer agora no dia a dia. Muitos desses grupos roubam informação e fazem, em conjunto ou separadamente do ataque de ransomware, do sequestro de dados, também o ataque de extorsão. Ele pode divulgar esses dados para o mercado ou para concorrentes, de alguma maneira usar essa própria informação das empresas como um tipo de armamento contra ela, né? Então, o e-crime é muito bem classificado, é muito fácil de identificar um ataque quando ele é executado através desse grupo de e-crime, porque a gente sempre vê uma motivação financeira por trás. Depois a gente tem os hacktivistas. Os hacktivistas são aqueles que querem trazer para a luz algum tema, algum tópico, né? Eles são conhecidos pelos ataques de desconfiguração de site. Você vai entrar num determinado site, você vê o site pichado ou com uma mensagem. Os hacktivistas tentam, de alguma maneira, usar a tecnologia, os ataques cibernéticos, para trazer para a luz alguma ideologia, né? São nacionalistas, ativistas. A gente percebe que sempre tem por detrás aí uma motivação ideológica e eles usam o meio tecnológico para fazer essa motivação aí se espalhar. E por fim, os criminosos estatais, que são, de alguma maneira, entidades governamentais. Não são todos os governos no mundo que têm esse tipo de abordagem, esse tipo de operação, mas a gente vê uma movimentação muito grande de grupos estatais que estão ligados, de forma geral, ao Ministério de Defesa de alguns países, e eles utilizam o meio tecnológico para poder se posicionar, para poder buscar informação que pode dar uma alavancagem para o país, saber aonde ele vai fazer os melhores contratos, aonde quais são as negociações entre os países. Tem um tema geopolítico por detrás, né, dessa motivação dos atores estatais que é muito grande. Eles são muito perigosos. Parece que eles estão muito distantes da gente, mas a gente vê acontecendo um fenômeno que interessa muito a gente, que é os crimes estatais, por estarem ligados a governos, eles têm muito dinheiro, têm muito poder de capital intelectual. E isso faz com que eles produzam armamentos bélicos, cibernéticos muito avançados, né? E esse armamento acaba caindo depois na mão do e-crime, que vai puramente buscar dinheiro. Então, essas três categorias, de alguma maneira, elas têm uma intersecção, mas as motivações são bem claras, são bem separadas. E é importante que as empresas, que as pessoas consigam entender essas motivações para poder melhor se proteger, entender como se posicionar numa forma melhor a entender e modelar o seu parque tecnológico para ter uma defesa que seja eficaz e eficiente contra esses atacantes. Você comentou, né, que houve essa mudança de perfil dos ataques, né, de algo que seria para destruir algum um computador, né, prejudicar alguém, para esse perfil de extorsão, de roubo de dados, né, vendas de projetos de empresas para outras. A gente tem como quantificar uma ordem de grandeza do quanto esse mercado movimenta? Esse mercado movimenta muito dinheiro, Eric. A gente percebe hoje na CrowdStrike, por exemplo, eu vou dar só um número. Entre ataques de ransomware, ou seja, sequestro de dados e extorsão, a gente observa pelo menos 50 por semana. A gente está falando que a capitalização por incidente ou por ataque, ela está na média de 20 a 30 milhões de reais, ou seja, tem muito dinheiro sendo movimentado por esses atacantes. As empresas que têm um nível de maturidade muito baixo, muitas vezes acabam sucumbindo a esses ataques, então se movimenta muito dinheiro para o crime. Os criminosos sentiram que tem uma maturidade na nossa região baixa de segurança de forma geral, apesar de a gente ter melhorado muito nos últimos anos, ainda tem muito que se fazer. Então tem uma movimentação muito grande de dinheiro, especialmente quando a gente fala de ataques de extorsão, que vem em conjunto com roubo de dados ou o próprio sequestro de dados.
muitas empresas acabam pagando e isso fomenta o crime e faz com que os atacantes cada vez mais investam dinheiro para poder ter um retorno maior. Você já deu um pouco da sua leitura sobre o que eu vou te perguntar agora, mas eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre o nível da cibersegurança no Brasil atualmente. Eu acho que a gente melhorou muito. Não é verdade falar que a gente é a pior geografia. Tá dentro das piores geografias, mas a gente ainda tem muito que melhorar, Eric. De forma geral, acho que a consciência de cibersegurança talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa ter agora, né? Então, se as empresas estão se digitalizando ou levando processos para o mundo digital, estão transformando o seu negócio para o universo tecnológico, para a nuvem, não importa qual seja ele, precisa pensar com a cabeça de segurança primeiro, né? A grande dificuldade de cibersegurança hoje, na nossa geografia, é ter que correr atrás de um ambiente que não foi preparado desde o princípio com segurança por desenho. É muito mais difícil e é muito mais caro e é muito mais demorado você segurar uma infraestrutura que já está pronta versus você pensar essa segurança, essa infraestrutura tecnológica de forma segura desde o princípio, né? De repente, utilizar um componente mais seguro, usar uma ferramenta mais segura, ter um monitoramento 24/7 de tudo que está acontecendo, ter capital intelectual, observando, utilizar a vantagem que a inteligência artificial traz para a gente de processar um volume de dados muito grande, né, com muita informação. Para você ter uma ideia, a gente processa hoje na CrowdStrike mais de 3 bilhões de dados de telemetria que vem dos nossos clientes e a gente utiliza a inteligência artificial para poder ajudar a gente a ter pistas da onde a gente deve fazer as investigações mais avançadas. Isso ajuda a gente a ter uma visão antecipada. O grande problema de você ter uma maturidade baixa de segurança, Eric, ela está diretamente relacionada com o tempo de resposta. Saber que alguma coisa aconteceu e responder. Todas as empresas estão suscetíveis a ter um ataque. Mesmo os grandes bancos, eles também sofrem ataques. A grande diferença entre a empresa que tem um nível de maturidade maior é que ela consegue responder mais rápido a esse incidente. Então, um incidente, ele eventualmente vai acontecer, e aí a maturidade, na verdade, está em quão rápido você mitiga esse incidente, você descobre que esse incidente aconteceu, faz a resposta a esse incidente, para que isso não cause um problema mais profundo na sua operação, né, das empresas. De novo, a gente está falando de tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia misturada com negócio, a gente está falando de um negócio um pilar muito central, né? A gente não consegue hoje, na sociedade moderna, viver sem tecnologia. Então é muito importante que as empresas consigam ter essa proteção por desenho, né? Pensar com a cabeça de segurança e aí evoluir o seu ambiente tecnológico com segurança é muito mais fácil para todo mundo se proteger. Você falou que a CrowdStrike também ela tem trabalhado bastante com inteligência artificial, né? Aí eu queria entender um pouco como é que os avanços dessa nova tecnologia podem impactar o setor da cibersegurança, tanto do lado de quem ataca quanto de quem defende. Os atacantes, sem sombra de dúvida, hoje utilizam inteligência artificial. É uma forma de. A gente tem vários exemplos de sites fraudulentos, que são cópias dos sites originais, dos modelos matemáticos originais de inteligência artificial, que são usados para o crime. E os atacantes estão utilizando essa tecnologia, porque isso diminui o tempo dele de rodar um ataque, isso diminui o conhecimento que ele tem que ter, o capital intelectual que ele tem que ter para poder executar um ataque, né? A gente percebe um crescimento no ambiente ou no escopo de ataque. Então, um atacante que antigamente conhecia 2, 3 sistemas operacionais, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, ele já está executando ataques agora em nuvem, na camada de identidade, ou seja, ele está aumentando o espectro dele de ataque, né? E eles certamente estão usando inteligência artificial. O único jeito da gente equilibrar essa balança, Eric, é a gente também utilizar a inteligência artificial a nosso favor. A inteligência artificial, ela não é perfeita, ela não é uma bala de prata. Em segurança, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala de inteligência artificial, porque ela não é a solução para tudo. Do mesmo jeito que a gente, né, tem os modelos matemáticos, esses modelos matemáticos podem sofrer ataques de forma arbitrária e operarem de uma forma errada. Mas a gente precisa usar a inteligência artificial a nosso favor para poder combater. É o único jeito da gente equilibrar essa balança, porque os atacantes vão utilizar a inteligência artificial cada vez mais e mais para ganhar
mais terreno, mais escopo e mais velocidade, né? A gente percebe que ao longo do tempo, o Eric, os ataques que demoravam horas para acontecer, a gente na CrowdStrike usa uma métrica de ponto de quebra até a movimentação lateral. O que isso quer dizer? Quando um atacante entra dentro da empresa, esse é o ponto de quebra. A gente monitora esse tempo do ponto de quebra até ele começar a se movimentar para outros computadores, né? Então, um exemplo fácil, ele entra dentro de um computador da empresa e depois ele se movimenta. Qual que é o problema dessa movimentação? Fica difícil e fica mais custoso para você identificar onde que ele foi, qual lugar que ele está agora, onde ele deixou persistência, quais são os ativos que ele chegou a tocar, ele chegou no meu banco de dados, ele chegou no meu CRM, quais são os lugares que esse atacante pisou, né? Então, a movimentação lateral, ela vem, o tempo de movimentação lateral, que é esse, a gente chama de breakout time, né? O tempo de quebra, que é onde o atacante entra dentro da empresa e se movimenta, ele vem caindo ao longo do tempo. E, sem dúvida, esse é um fenômeno que a gente observa que vem oriundo da inteligência artificial e também do conhecimento dos atacantes em poder se movimentar mais rápido, né? A gente cada vez mais digitaliza as coisas, empurra mais para a nuvem. Quer dizer que a nuvem não é segura? Não é isso. E também a gente não pode assumir que a nuvem é 100% segura. A gente também tem que aplicar segurança na nuvem, também tem que aplicar o conceito de segurança por desenho em nuvem, né? Então, esse tempo ele vem diminuindo e a gente também precisa se esforçar e ter certeza que as nossas equipes estão se esforçando suficientemente para poder identificar mais rápido e, de novo, mitigar e responder ao incidente de forma mais rápida para que esse incidente não cause um impacto significativo para a empresa. A inteligência artificial e esses programas de segurança, né, que tem que rodar 24 horas por dia, eu imagino que eles demandem um fornecimento de energia constante, né? Existe alguma preocupação no setor de cibersegurança, especificamente em relação às políticas energéticas que os governos têm feito para manter uma energia barata, mas também manter esse fornecimento sempre constante para manter a segurança no geral, né, sempre presente ali? Existe alguma preocupação nesse sentido em relação ao fornecimento de energia? É um desafio grande, né? Porque a gente está falando de cada vez mais processar mais dados, né? O atacante, ele não está preocupado com o ISG de forma alguma. Inclusive, a gente percebe que existem ataques, por exemplo, que utilizam da infraestrutura das empresas para poder processar dado. Ou seja, tem pedaços desses modelos matemáticos, eles atacam um servidor de uma empresa que está lá disponível 24/7 e utilizam esse recurso para poder processar dados, para quebrar chaves de criptografia, por exemplo. Então, é uma balança desequilibrada. Na CrowdStrike, a gente se preocupa muito em descartar informações que não são necessárias, mas principalmente de só coletar o que é necessário. Isso faz com que a gente consiga ter os modelos controlados e ter uma eficiência energética importante para conseguir, de novo, combater um universo onde o atacante que está gerando o ataque não está preocupado com esse universo, enquanto a gente consegue proteger os clientes de forma satisfatória. Nós temos hoje, né, infelizmente, diversos conflitos acontecendo no mundo, como a guerra na Ucrânia e os conflitos de Israel com grupos no Oriente Médio. Aí eu queria saber qual o papel da cibersegurança nesses contextos de guerra e quais aplicações você tem visto nesse contexto bélico, né? Ótima pergunta, Eric. Eu vou dar um exemplo que fica fácil para todo mundo entender aqui. A gente percebe, desde o ano de 2014, a Rússia brincando nesse universo tecnológico com a Ucrânia, né? Alguns minutos depois da divulgação da operação especial na Rússia pelo presidente Vladimir Putin, a gente já observava satélites na Europa, por exemplo, saindo fora do ar. Ataques direcionados de destruição à Ucrânia. Então, muitos países que têm essas operações ofensivas, que geralmente estão ligadas ao Departamento de Defesa desses países, eles utilizam o meio tecnológico como uma forma de fazer uma guerra que pode ser considerada como uma guerra fria, né? É, Coletar informação, fazer ataques do tipo de destruição, causar inoperação em plantas de energia, de gás, ou seja, com o universo tecnológico hoje, muitas das coisas que se precisaria no passado uma ofensiva presencial, hoje se consegue fazer uma ofensiva cibernética. Então, esses países utilizam
um posicionamento tecnológico para que, no caso desses conflitos, eles consigam ter uma vantagem de desligar a energia, de mudar as rotas de gás. Ou seja, a gente viu isso acontecer e ainda vê isso acontecendo no conflito Rússia-Ucrânia. A gente vê o Hamas cada vez mais se digitalizando e utilizando meios tecnológicos para poder colocar sua ideologia para mais pessoas. A gente percebe que muitos países têm uma vertente de praticar ataques de sabotagem, ou seja, a gente percebe cada vez mais que o universo tecnológico está sendo utilizado para se posicionar melhor e para ter uma vantagem tecnológica no caso de um conflito. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Jefferson Profeta por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Eric. Obrigado a todos que chegaram até aqui com a gente. Cibersegurança é dever de todos. A gente precisa, todo mundo, se unir para poder combater o crime cibernético. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui com a gente no vídeo. É um prazer poder estar falando com vocês. Eu espero te encontrar muito em breve. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de dezembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.